muito a sua vida. Gostaria de lembrá-los que amanhã, quinta-feira, às 15 horas, ou ao meio-dia, amanhã, toda quinta-feira, às 12 horas, nós temos o Momento Ana, mães de joelhos, filhos de pé. Então, todas as irmãs, amanhã, ao meio-dia, estarão buscando a face de Deus, em favor de todos os filhos da nossa igreja. Aqueles que estão na igreja, aqueles que não estão na igreja, também pedir a Deus para guardar o coração dos nossos filhos que estão na escola, que estão na faculdade, para guardar a vida deles das mãos do homem mau, do homem perverso, para que os nossos filhos sejam sal da terra e luz do mundo na escola, na universidade, na faculdade. Esse é o nosso desejo, para que Deus traga de volta aqueles que estão longe. Pastor, só as irmãs podem participar? Não, você também pode. A ideia é que a igreja esteja orando, amanhã, toda quinta-feira, às 12 horas, especificamente por isso, tá bom? A irmã Neide vai colocar novamente, Neide, por gentileza, a lista com todos os nomes lá no grupo da igreja, tá bom? Aqueles que desejarem podem pegar com a Neide também, e nós vamos orar uns pelos outros. Eu tenho plena convicção de que Deus vai nos dar a vitória em Cristo Jesus, a alegria de ver aqueles que estão longe de volta na presença dEle. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Irmãos, eu sei que nem todos podem participar por causa do horário, mas toda terça-feira à noite, às 7 horas, nós temos uma reunião de oração em nossa igreja que tem sido uma bênção, tem sido uma reunião maravilhosa. A presença do Senhor, ela é visível, é algo extraordinário. A comunhão, a edificação, normalmente a gente faz uma visita antes e vem para a igreja, tem sido um tempo precioso. Então, se você puder, não fique em casa. Toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos aqui na igreja buscando a presença do Senhor, clamando ao Senhor. Então, eu quero lançar o desafio. Não fique em casa, se você puder, venha orar conosco, tá bom? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Por favor, Maria, pode projetar o tema do nosso estudo hoje? Durante esse mês de setembro, nós estamos estudando alguns temas polêmicos. Damos uma parada no estudo do Evangelho de Lucas e vamos estudar esses temas polêmicos. Na semana que vem, o pastor Jarinho vai dar o estudo, ministrar o estudo. Eu vou lá para São Paulo, no último módulo desse ano. Pastor Jarinho Pastor Jarinho vai nos abençoar. E o tema de hoje, na verdade, foi uma pergunta que surgiu recentemente em nossa escola dominical. O que vai acontecer? O que acontecerá com aqueles que nunca ouviram do Evangelho? Eles vão para o céu ou vão passar a eternidade longe de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Então nós vamos responder nessa noite, eu pretendo responder nessa noite, contando com a sua atenção, com a sua compreensão. E o texto base do nosso estudo está aqui em Romanos, Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Todos juntos o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua
própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Até aqui, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nesta noite. Por favor, Maria, pode trocar a tela? Isso, já acho, antes disso tem introdução, não tem, Maria? Pode voltar, mais uma vez. Isso, Maria, obrigado. Vai devagar, hein, Maria. Muito bem, em uma de nossas escolas, uma irmã fez essa pergunta ao pregador, ao professor da nossa classe de adultos. E a pergunta foi: o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? Para onde eles vão? Vão para o céu? Vão para o inferno? Será que Deus é injusto? Deus é justo? O que vai acontecer com as pessoas inocentes que nunca ouviram falar do Evangelho? Será que existem pessoas inocentes? Então nós vamos tentar responder essas perguntas hoje. Mas em primeiro lugar, nós precisamos lidar com uma palavra que geralmente a gente não estuda na igreja. Nós precisamos lidar com a ira de Deus. Por favor, Maria. O texto que nós acabamos de ler, você pode trocar, Maria. O texto que nós acabamos de ler, Romanos 1, do versículo 18 até o versículo 20. O apóstolo Paulo começa falando da ira de Deus. Mas é interessante que nos versículos 16 e 17, do capítulo 1 de Romanos, é o versículo chave de toda a epístola aos Romanos. O justo viverá pela fé. Aliás, foi esse versículo que mexeu com Martinho Lutero e o levou, o impulsionou a realizar ou a iniciar a reforma protestante. A fé, em outras palavras, não é obra do homem, é obra de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, pela bondade de Deus. O justo viverá pela fé. Mas agora, logo depois de falar que o justo vai viver pela fé, Paulo então vai mostrar que aquele que não é justo, ou aquele que não busca Deus, todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Você se lembra quando foi a última vez que a gente cantou uma música falando da ira de Deus? Será que tem? Tem, alguns hinos antigos falam da ira de Deus, mas a gente não canta. Já observou isso? Na verdade, a gente quer falar, a gente quer cantar sobre a compaixão de Deus, a fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Queremos cantar sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas a gente quase não fala, ou a gente quase não ouve uma pregação sobre a ira de Deus. É verdade, né, Beth? Os irmãos pentecostais, eles levam vantagem nisso, eles tratam sobre o fogo do inferno, da ira de Deus, é verdade, mas talvez você não saiba disso, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a ira de Deus. Existem dezenas e dezenas de versículos que falam sobre a ira de Deus. Antes de avançar, me deixe dizer uma coisa para você. Existem alguns pastores que ensinam que Deus é tão maravilhoso, e Ele é tão bondoso, e Ele é tão amoroso, cheio de compaixão, que no final Ele vai salvar todo mundo, ninguém vai para o inferno. Essa doutrina é chamada de a salvação universal, mas a Bíblia não ensina isso. Você vai se lembrar que Jesus deixou bem claro que existem dois caminhos, duas portas, e estreito é o caminho que leva à salvação. Portanto, nós sabemos que no final haverá um juízo. Aqueles que serão ressuscitados para a glória eterna e aqueles que serão ressuscitados para a condenação eterna. Mas a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a ira de Deus. Eu não trouxe todos os versículos,
mas eu quero compartilhar alguns com você nessa noite. Por favor, Maria, Salmo 103 é um dos salmos mais lindos da palavra de Deus, que fala sobre misericórdia, fala sobre o perdão de Deus. E no Salmo 103, versículos 8 e 9, está escrito assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno, assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Então Deus é longânimo, Deus não responde às ofensas de imediato, mas Ele responde no tempo certo, bem diferente da gente. Mais um versículo, Isaías 13, agora um profeta, versículo 9: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. A palavra de Deus nos diz em Êxodo, a Bíblia toda ensina que Deus é um Deus de amor, de misericórdia e graça, mas Moisés escreveu em Êxodo que Ele é também fogo consumidor. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe em vários momentos a ira de Deus sendo ministrada ou acontecendo. O dilúvio, Deus viu o pecado da humanidade. Você olha para as 10 pragas contra o Egito e a última praga, e alguns chegam até a dizer, mas como pode Deus enviar um anjo para matar todos os primogênitos do Egito? Espera aí, mas no início da história, se não fosse Deus preservando a vida de Moisés, todas as crianças foram determinadas para o faraó, elas teriam que ser mortas, todos os meninos. Então às vezes a gente esquece desses detalhes. Deus é compassivo, mas Ele também vai lidar com o pecado. Um outro profeta, pastor, tem na minha Bíblia esse profeta? Tem sim, profeta Naum. Assim está escrito, Naum capítulo 1, versículos 2 e 3, gente, olha a profundidade desses versículos. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, às vezes a gente olha para a perversão da nossa sociedade, às vezes a gente olha as pessoas dizendo assim, falando blasfêmias contra Deus, e a gente pensa, por que Deus não julga? Por que Deus não dá um basta nisso? Vai acontecer no tempo certo, de acordo com a vontade dEle. Ninguém vai escapar. O dia da prestação de contas está chegando. Um outro texto, por favor, Maria, agora eu acho que é no Novo Testamento. Olha o que disse João Batista, antecipando o ministério do Senhor Jesus. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, aliás, toda vez que eu vejo esse versículo, pastor, eu me lembro que eu fui convidado para pregar numa igreja, e aí eu chegando na porta da igreja, a pessoa que me convidou me abraçou e disse assim, pastor Jocali, prega uma mensagem, o que você vai pregar hoje? Uma palavra de conforto, uma palavra de bênção, de encorajamento. Eu falei, pode deixar, meu irmão, vou pregar raça de víboras. Não, isso não. Mas olha o que João Batista estava pregando, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, João Batista já pregando que haverá um dia de julgamento, a ira vindoura do Senhor Jesus. Quem se lembra de João capítulo 3, versículo 16? João 3,16, gente. De tal maneira.
não pereça, mas tenha. O que a gente esquece é continuar lendo João 3. Versículo seguinte, 17, vai dizer, ó, quem crê está salvo, quem não crê está julgado. E aí, a gente chega, João 3, versículo 36, olha o que está escrito. Por isso, você pode ler comigo? Eu não sei se a Délcia consegue daí, Délcia? Eu estou brincando com ela, mas eu e a minha visão aqui, eu te contar. Hein? Vamos lá, gente, quem consegue, lê comigo. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele. Então, não foi apenas o apóstolo Paulo que falou sobre a ira de Deus. A gente encontra no Antigo Testamento, nos Salmos, nos livros proféticos, João Batista, nos livros poéticos, João Batista falou sobre isso, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, Paulo também falou. Por favor, Maria, Efésios 5, versículo 6, olha o que Paulo disse: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus vai julgar. Agora, irmãos queridos, eu quero mostrar um versículo para você, que se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaremos aqui hoje. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses, e esse é o último versículo que eu quero tratar sobre a ira de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é a natureza terrena, gente? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, o amor ao dinheiro. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos. Olha que batalha nós temos. Olha que luta nós estamos travando. Você liga a televisão, eu quero assistir uma série da Netflix. Plim! Eu tenho que tomar cuidado para ver se os meus filhos estão do lado, porque não é toda a série que eles podem acompanhar. Aliás, não dá mais nem para assistir. Porque você começa uma série e já começa cenas escandalosas e assim por diante. A gente fica com vergonha. Claro, e assim por diante, pastor Jairo. O que dá dinheiro? Hum. É verdade. E aí, com respeito àqueles que pensam o contrário, mas nós tivemos uma conversa sadia lá em casa e chegamos a um acordo que a minha filha de 11 anos não precisava ir ao cinema para assistir Barbie.
porque aquilo era tudo menos um filme para criança. A tendência, a posição, então a gente tem que tomar cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo. Agora, não apenas os nossos filhos, irmãos queridos. Olha o que Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É uma luta para nós também. Isso aqui, gente, é uma bênção. Mas abre portas que não deveriam abrir. Podem arruinar com o casamento. Pode destruir o seu papel como pai. Pode arruinar a sua integridade. Pode te levar ao adultério. Facilitar o caminho para destruir seu casamento. Então, quando Paulo escreve, fazei morrer a vossa natureza terrena, e ele descreve em detalhes o que a gente deve fazer, é uma luta mesmo, é uma batalha. Durante a semana eu aprendi isso, e experimentei isso há um tempo atrás na minha casa. Se você quer destruir ou derrubar uma árvore grande, com raízes profundas, leva tempo. E isso aqui é trabalho para a vida inteira. Você não vai conseguir da noite para o dia. É sempre, é uma luta. Eu me lembro sempre da história de um pastor idoso que ficou hospedado em um hotel, ia pregar em algumas igrejas, em determinada cidade. Ele ficou hospedado em um hotel, e próximo a esse hotel havia vários lugares onde ficavam mulheres que vendiam o próprio corpo. E quando o pastor ficou sabendo disso, ele compartilhou com o irmão. Só que esse pastor já era um homem idoso. E aí compartilhou com o irmão que o convidou: meu irmão, você tem que me ajudar, eu não posso ficar lá, eu não posso passar por esses lugares. Aí o irmão que tinha intimidade com ele não aguentou, mas pastor, o senhor é um homem idoso, o senhor... Enquanto o sangue correr nas minhas veias, eu sou propenso a pecar contra o meu Deus. É uma batalha diária, é uma luta. Foi por isso que Jó, capítulo 31, disse: eu fiz uma aliança com os meus olhos, como é que eu vou olhar para uma outra mulher? Tudo isso aqui está envolvido. Não é a descrição exata da nossa sociedade? Tudo isso aqui é uma batalha diária. Mas vamos continuar, que não é o foco hoje do nosso estudo, mas vamos continuar. Por favor, Maria. Para aqueles que chegaram agora, Romanos capítulo 1, versículo 18, até o versículo 20, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, ou ele escreveu, sobre a situação do mundo, não apenas em sua época, mas até a volta de Jesus. E Paulo começa dizendo: olha, a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade. Eu comecei dizendo que a palavra ira, a gente não canta lá na igreja, a gente não estuda, a gente não prega sobre ela, mas Deus é um Deus que Ele está irado contra o pecado. Mas a ira de Deus é diferente da nossa ira. Normalmente, quando a gente fica irado, é uma explosão de raiva. Quando você fica irado, é porque você já não aguenta mais, e você começa a estourar. Eu lembro de uma irmã que me disse, eu não quis nem papo com ela: pastor, comigo é assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair, comigo é assim, alguns têm pavio curto, eu nem pavio tenho, se tiver que explodir, eu vou explodir mesmo. Eu falo: Deus te abençoe, você para um canto e eu para o outro, pronto. A ira de Deus não é assim. O livro de Apocalipse você vai encontrar várias vezes, alguns versículos mencionando a ira de Deus. A ideia é, os nossos pecados, de alguma forma, vão contribuindo para que a taça da ira de Deus vai se enchendo. Os nossos pecados da humanidade, tá, gente? No geral. O pecado do homem vai contribuindo de tal forma que a taça da ira de Deus vai se enchendo. E Deus é longânimo, Ele é assaz benigno, mas um dia essa taça vai revirar.
quando Deus julga, Ele vai observando, vai observando. Eu costumo usar a ilustração de alguém que vai dando a corda, vai, uma hora ele puxa a corda, e a casa cai. Então, a ira de Deus é uma ira santa, não é irracional, ela é justa, não é impensada, Ele sabe o que está fazendo, sempre soube e sempre fará o certo. E notem também que a ira de Deus tem um propósito, não é contra as pessoas em si, mas contra o pecado, contra toda impiedade e perversão dos homens. São duas palavras, seu Jefferson, que parecem idênticas, impiedade e perversão. Só que a primeira palavra, ela é utilizada em referência aos nossos pecados em relação a Deus. Nossa falta de reverência, nossa insensatez, nossa falta de piedade, tudo que o homem faz, Deus fala, não faça imagem de escultura, o homem vai lá e faz. Guarda o dia do Senhor para o santificar, o homem não guarda. Não blasfeme com o Senhor, o homem vai e blasfema. Não utilize o nome do Senhor em vão, o homem vai lá e faz. E o fato de tratar Deus dessa forma, consequentemente o leva a quebrar a lei de Deus e a agir também de forma perversa e má contra o próximo. Eu não vou honrar o meu pai, eu vou mentir, eu vou roubar, vou tirar a vida do próximo se necessário, vou cobiçar a mulher do próximo, eu vou furtar. Vocês estão percebendo? Nessas duas palavras acontecem a quebra das duas tábuas da lei. O meu compromisso com Deus e meu compromisso com o próximo. O que Paulo está dizendo é, Deus está olhando a impiedade, a perversão, e uma hora a ira de Deus, que é revelada do céu, da sala do trono, se lançará sobre toda a raça humana. Agora, é importante a gente entender que Deus odeia o pecado. Eu gosto quando a irmã Delcia fala assim, Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Já ouviram a Delcia falando isso com frequência, né? Ela fala, Deus não odeia pobres, Deus não odeia ricos, Deus não odeia aqueles que têm mais habilidade e aqueles que têm menos habilidade. Deus, Ele somente odeia o pecado que as pessoas praticam. Então, Paulo quer deixar isso bem claro. Todos os homens pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E a ira de Deus está sobre todos os homens. Vamos avançar um pouco mais? Maria, por favor. Segundo lugar, a rejeição da verdade. E olha porque Deus, Ele fica tão irado, ou ficou tão irado, e no tempo certo essa ira vai se revelar. Pode trocar a tela, Maria? No versículo 19 está escrito assim, versículo 18 ainda, isso aqui é impressionante, gente. A ira de Deus, diz o versículo 18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vicente, o que você entende isso? Os homens detêm a verdade pela injustiça. É uma frase difícil, não é? Pode falar, Vicente. Alguém pode ajudar? Quer ajudar o Vicente? Exatamente, pastor Jairo. Olha, vou tentar ilustrar aqui, parabéns pastor Jairo, Celso e Vicente, vou tentar ilustrar aqui para a gente entender, vocês estão de parabéns. Tem um irmão na igreja, é isso mesmo, seu Jefferson, tem um irmão na igreja que ele tem uma frota de carros, mas ele gosta de um carro, o mais antigo dele, eu não vou falar quem é, mas ele gosta de um carro assim, sabe?
Quem é? Quem é? Não sei. Ele gosta do carro antigo. Vamos imaginar que esse irmão, que tem um carro branco, Gol, placa. Aí, ele resolveu chamar a esposa e dizer assim, nós vamos viajar, nós vamos ali em Ecoporanga, nós vamos no meu Gol, vamos lá no meu Golzinho, está tudo revisado e tal. Eu sei que ele não é assim, gente, mas imagine comigo, é algo hipotético. E aí, a minha irmã Delcia resolve levar um monte, tem CD no carro, Celso? Não, rádio. Não, gente, eu estou brincando, não tô, porque não dá uma pena, lá em casa tem uma pilha de CDs que não tem onde tocar mais, dá uma pena, e os carros não tem mais CD. Ok, aí o Celso, não, tem uma rádio evangélica, nós vamos ouvir uma rádio evangélica aqui e tal, e o Celso, no decorrer da viagem, começou a ouvir um barulho diferente no motor. Opa, e a Delcia diz, bem, está alguma coisa errada aqui, que nada, tá bom, ele aumenta o volume do rádio para não escutar, e aqueles louvores, não importam as circunstâncias, o barulho do motor, e aí vamos embora, e aí aparece de repente uma luz no painel, e essa luz é uma advertência dizendo, está com problema o carro, e o que o Celso faz? Ele vai lá por trás do volante, lá embaixo, puxa o fio, a luz apaga, problema resolvido. Vocês acham que ele vai chegar em Ecoporanga, gente? De carona, a pé, né? Por que ele não vai chegar? Ele ignorou os avisos. O que Paulo está dizendo é, a humanidade está ignorando os avisos de Deus. Os homens estão ignorando, e Juliana e Adenilson, que gosta de estudar o texto em grego, aquela palavra, deter, é a ideia de sufocar, de esconder. O homem não apenas ignora, mas ele dá um jeito de pegar a verdade de Deus, que ele sabe que é a verdade de Deus para ele, sabe o que Deus quer, e ele tenta esconder. E essa palavra é tão forte que a ideia é de alguém que está afogando o outro, e a pessoa quer sair da água, ele não consegue, e está afogando, forçando. É isso que o homem, o que Paulo está dizendo que o homem faz. O homem, ele sabe da verdade de Deus, ele sabe o que Deus quer, mas ele faz de tudo para ignorar essa verdade, para poder continuar pecando. E aí tem um detalhe, esse verbo aqui, deter, foi escrito numa linguagem que significa assim, ele detém ou esconde essa verdade hoje, esconde essa verdade amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, ou seja, é algo vicioso, ele não para de fazer isso, ele continua tentando esconder a verdade de Deus, afogando a verdade de Deus, abafando, como se fosse possível, né? Ignorar a Deus. Vamos caminhar mais um pouco, Maria, por favor. E todo bebê que nasce nesse mundo chega com uma disposição que o afasta da verdade. O fato é, toda criança já nasce em pecado. Vai crescendo e esses pecados se tornam cada vez mais evidentes. Cada homem, cada mulher, tanto os instruídos como os analfabetos, todos por natureza tentam suprimir a verdade sobre Deus. A verdade, irmãos, é que mesmo nós, se ficarmos sozinhos, se desligarmos da igreja, da palavra de Deus, se ficarmos entregues aos nossos próprios desejos, vocês acham que a gente não vai cometer os mesmos erros, suprimir a verdade de Deus? Celso, você tem gramado lá na sua casa, não tem? Se você não cortar a grama, o que vai acontecer, Celso?
Gente, é impressionante. Para cuidar da grama dá um trabalho, mas para nascer uma erva daninha, você não tem trabalho nenhum. É só deixar. É para nós. É verdade, é verdade. É verdade. Vamos avançar um pouco mais, Maria. Banalizando, verdade. Sim, sim, Beth. Isso. 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 Sim. Sim. Eu vou
Vou continuar, aí vai ficar mais claro, tá bom? A gente vai entrar nesse ponto agora, tá? Aguarda um pouquinho que vai ficar mais claro agora, tá, Beth? A revelação é exatamente isso, a revelação de Deus. Até aqui tem que ficar claro todo ser humano é um pecador. Todos estão em pecado. Todos. E se não fosse pela graça de Deus, nenhum ser humano iria para o céu. Tudo bem, gente? Todo ser humano está em pecado por causa de Adão e Eva. Vamos caminhar. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Isso significa que todos os homens, como disse a minha irmã Beth, têm evidência de Deus. Os homens sabem que existe um Deus, porque a sua consciência lhes diz isso. A palavra de Deus lá em Atos, eu quero que você abra sua Bíblia agora, lá em Atos 17, a Bíblia nos conta a história do dia que Paulo chegou à cidade de Atenas, e ele passando, ele viu vários altares consagrados a vários deuses, mas havia um altar que não tinha nenhum deus lá, nenhuma imagem, mas uma placa, ao Deus desconhecido. Paulo então foi falar com ele sobre esse Deus desconhecido, aproveitou para evangelizar. Paulo era muito inteligente. E olha o que ele disse, Atos 17, a partir do versículo 23. Atos 17. Assim nos diz a palavra de Deus, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse varão? O Senhor Jesus. O que me chama a atenção é que Paulo fala sobre a grandeza de Deus, mas ele também disse, olha, mas ele está perto de nós, você pode conhecê-lo, você pode adorá-lo, Deus se revelou, ele se deixou revelar, ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo, e agora todos os homens são indesculpáveis diante desse Deus, tem que prestar contas a esse Deus. Vamos caminhar um pouco mais para ficar claro. Desculpa, volta lá, Maria, pode voltar? Vai lá, Maria. Aí, assim como podemos olhar para uma pintura e saber que houve um pintor, podemos olhar para o universo e saber que existe um Criador, mas nem todos fazem isso. Agora sim, Maria. Versículo 20, se você puder, leia comigo por gentileza. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso. Ou seja, desde o princípio do mundo, Adão viu
a natureza, ele andou com Deus. Caim viu, Noé viu, Abraão viu, Jacó, Moisés, Davi, todas as outras pessoas também viram a natureza, a criação, e podem chegar à seguinte conclusão: Deus existe. Existe um Criador. Salmo 19 nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Você olha e diz: Deus existe. Um dia discursa outro dia. Em outras palavras, um dia diz para o outro dia. Não há um som, não há palavra, deles não se ouve nada. Mas o universo testifica que Deus existe. Só um instante, pastor. Por favor, Maria. Houve um filósofo francês chamado Blaise Pascal que chegou à seguinte conclusão: existe no coração de cada ser humano um vazio em forma de Deus. O que ele está dizendo com isso, gente? A pessoa já nasce com qual necessidade? Exatamente, Marli. O ser humano já nasce. Espera aí, existe um Criador. A ciência chegou à seguinte conclusão, e isso a gente concorda. Eles dizem o seguinte, que todo o universo criado não surgiu do nada. Alguém criou. Eles chegam a esse ponto. Alguém criou. Mas um deles chegou a dizer que foi obra de um extraterrestre que veio ao planeta Terra e deixou aqui seu DNA. Quando o homem deixa acreditar em Deus, acredita em qualquer coisa. Por favor, Agostinho de Hipona, no seu livro As Confissões, ele começa dizendo o seguinte: Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e os nossos corações permanecerão inquietos até encontrarem descanso. Quantas vezes a gente ouve isso? Gente, nada na minha vida dá certo, é um vazio. Esse vazio tem nome: Jesus Cristo. Olha o que Salomão escreveu, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Aí Deus colocou a eternidade no coração dos homens, o que significa que o anseio por respostas vem do próprio Deus. Todo ser humano, seja aquele que vive no lugar mais isolado do nosso planeta, ele sabe que existe um Criador. Seja o indígena de um lugar mais afastado do nosso planeta, ele sabe que existe um Criador. Vamos avançar mais. Eu sei que há muitas perguntas, vamos avançar um pouco mais. Olha o que Paulo escreveu: claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Eu gosto dessa palavra, hein? Claramente, ou seja, está visível, está todo mundo vendo. Cada detalhe da natureza tem digital de Deus. Alguém já disse que o universo é um teatro de Deus, onde cada criatura é um instrumento que entoa louvor ao Deus Criador. Quando você começa a estudar biologia, e os nossos irmãos da igreja que estão aqui no curso de biologia, é impressionante a quantidade de insetos, de pássaros, o que eles fazem para se defender, a capacidade. Por exemplo, você pode pegar um determinado pássaro e criá-lo dentro de um apartamento sem janela. Quando ele cresce, quando você solta durante a noite, ele vai se basear pelas estrelas para saber a direção que ele deve seguir. Como? É obra do acaso. Claro que não é obra de Deus. Pode voltar, Maria. Você não precisa ir à igreja para saber disso, você não precisa da Bíblia para saber disso. Todo ser humano já nasce com esse sentimento da existência de Deus. Essas verdades são tão claras e reveladas que até mesmo o homem já disse isso, que vive um país mais distante, sabe que existe um Criador. Agora sim, Maria, por favor. Diante de tudo isso, tais homens são... Maria, volta
sem querer abusar, Maria, por favor, sem querer judiar. Isso. Desde o princípio do mundo, sendo percebida por meio das coisas que foram criadas. Quem souber vai ganhar um abraço, um copo de água. Gente, essa frase, eu amo isso. Por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo é, olha, você olha para a natureza, é tão claro, tão evidente, tudo foi criado por Deus. É claro, por meio das coisas que foram criadas, é apenas uma palavra na língua grega. Uma palavra. 4 em português, uma palavra na língua grega. Você nunca mais vai esquecer disso. Uma palavra que em grego significa poema, que deu origem à nossa palavra poema. E eu pergunto a vocês, o que é um poema, gente? Uma obra de arte. Mas o que é, Celso? Um poema? É uma obra de arte, é uma declaração. Olha o que Paulo está escrevendo. Todo homem olha para o universo, para a natureza, e o que ele vê é uma obra de arte feita por Deus. É o poema de Deus. É bonito isso, não é? É Bíblia. Agora, o homem que ignora isso, ele é indesculpável. Indesculpável. Não tem desculpa. Aí você continua a leitura de Romanos 1, Paulo vai dizer, olha, eles trocaram o Criador pela criatura, inverteram tudo. Homem com homem, mulher com mulher, inverteram tudo. O texto continua dizendo isso. E eu pergunto, vocês acham que Deus vai ficar de braços cruzados, irmãos? Ele não ficou na época de Noé. E não vai ficar em nossa época. Uma hora o julgamento vem. Me deixe concluir para ver se eu consigo responder as perguntas. Por favor, Maria, conclusão. O nosso horário está avançado já. Pode trocar, Maria, conclusão. Toda a criação testifica que Deus existe. Deus não se deixou sem testemunho. Ele deixou pistas por toda parte sobre que tipo de Deus Ele é. Alguns de vocês não foram na minha casa. Imagine um de vocês indo à minha casa, por alguma razão, alguém te deu a chamada, você não sabe que é minha casa. E aí você chega, passa pela cozinha, se depara com um quarto que na verdade é um escritório cheio de livros. Qual é a sua dedução? Um estudioso mora aqui. E você vê várias Bíblias. É um estudioso crente. É? Se tiver o quê? Se tiver com poeira na Bíblia, não é tão... Aberto no Salmo 91, não está lendo. E aí ele passa na sala, se depara com várias fotos de crianças. Outra dedução. Tem filhos. Tem foto de uma mulher linda. Ele é casado. Tomara que ela esteja vendo. Ele é casado, e assim por diante. Você vai fazendo deduções. Irmãos, olha o que Deus fez. Toda a criação testemunha, Deus existe, Deus é o Criador, Deus existe. Os céus declaram isso, a terra repete e o vento sussurra. Deus existe. Deus deixou suas impressões digitais por todo o mundo. Ele assinou o seu nome em tudo o que Ele fez. E eu pergunto a você, Denilson, por que é que nós não podemos fazer imagens de Deus?
Por que, Denilson? Por que nós não temos, gente, que fazer imagens de Deus? Por que não podemos? Exato, Denilson, exato. Porque a resposta de Deus seria: eu já tenho. Você é a minha imagem e semelhança. Em outras palavras, a minha digital está em você, a minha assinatura está em você. Eu não sei se eu falei para você, é tanta coisa que eu acabo esquecendo. Se eu falei, me perdoem, mas eu acho que eu falei isso domingo de manhã aqui na igreja. Meu sobrinho de 7 anos perguntou para o pai: escuta, pai, quem criou tudo? Pai, Deus. Mas como era tudo antes de Deus? Era tudo escuro? Se era tudo escuro, como é que Deus andava? E como era tudo escuro? Meu filho, pergunta seu tio que é pastor e ele vai te ajudar. O menino passou 2 dias, foi lá em casa, né? Tio, agora eu preciso dar resposta. Eu estava estudando no meu escritório, era à noite, apaguei tudo. Aí ele, por que está tudo escuro? Era assim, meu filho. E aí sabe o que aconteceu? A Júlia estava do lado do interruptor de energia, né? Deus disse: haja luz, o Senhor declarou. Júlia acendeu e ele tomou um susto e houve luz. E Deus começou a criar todas as coisas. Mas como Deus era, como? Júlia, liga o ventilador. Ela ligou o ventilador. Está sentindo o quê, Pedro? O vento. Qual é a cor do vento? Tio, o vento não tem cor. Fala para mim como é o vento. Não dá, tio. Pois é, Deus é assim. Você não pode ver, você não tem como dizer como Ele é, mas você sente Ele na sua vida. Foi assim no início. Ponto final. Não é bom estender, senão tem que responder o que eles querem, não precisa falar mais. Era assim. Quando eu olho para o meu sobrinho, ele é alguém especial, porque só ele tem aquela digital. Chico também, a Neide, todos nós temos a digital de Deus, a assinatura de Deus. Me deixe concluir, o último slide, Maria. No dia do juízo, ninguém poderá dizer: eu não sabia, ninguém me falou de Deus. O fato é que ninguém nasce ateu. Aliás, gente, quem conhece um ateu aqui? Nossa, quem conhece uma pessoa idólatra? O que tem mais, ateu ou idólatra? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe por que o ateísmo não tem sucesso? Porque vai de encontro com a natureza humana, que nasce com o desejo de adorar um ser, o Criador. Ou seja, ser ateu é ir contra a natureza, tem que ter muita fé para ser ateu. Eu tenho uma teoria: não existe ateu na sala de um hospital, quando alguém que você ama está para passar por uma cirurgia. Ali, todo mundo se volta para Deus. Nesse dia, Deus condenará o homem de uma pequena... Preste atenção nessa pergunta. Me ajudem aqui na resposta, para a gente terminar. Então, Deus condenará o homem de uma pequena tribo inocente que nunca ouviu o nome de Jesus? Vou repetir, hein? Deus vai condenar o homem de uma pequena tribo inocente que nunca ouviu o nome de Jesus? E a resposta é: não, Ele não vai condenar esse homem inocente, porque não existe homem inocente. Todos pecaram e destruição da glória de Deus. Agora, vou trazer a pergunta de novo: o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Eles vão para o céu ou vão para o inferno?
Vamos imaginar, hipoteticamente, só para terminar, que eles vão para o céu. Ok? Não ouviram o Evangelho. Então, vão para o céu. Eu pergunto, qual é a necessidade então de fazer missões? É melhor não fazer. Se a pessoa não ouve o Evangelho e vai para o céu, para que fazer missões? Para que fazer o ID do Senhor? Vocês estão percebendo? Não faz sentido. Agora, se todo ser humano está debaixo da ira de Deus, se todo mundo pecou contra Deus, se todo mundo está condenado ao pecado, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, quem crê está salvo, quem não crê está condenado, recai sobre nós então uma grande, imensa, gigantesca responsabilidade. Qual é, gente? Qual é a solução que nós temos? Se existem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem o Evangelho, o que está acontecendo? Estamos falhando em nossa tarefa. Agora, uma coisa nós sabemos: todos aqueles que pertencem a Cristo, nenhum deles vai se perder. Nenhum deles vai se perder. Nenhum. Mas eu e você não podemos falhar na nossa tarefa. Vamos parar por aqui?